Sabe, às vezes as ideias mais geniais vêm dos lugares mais inesperados, como por exemplo de uma caixa de pizza. Parece estranho, né? Mas uma regra sobre quantas pizzas uma equipe deveria comer acabou se tornando um dos segredos de gestão mais poderosos do mundo. Nessa análise, a gente vai fundo na ciência por trás dessa famosa regra da Amazon, uma regra que promete transformar a produtividade. É uma ideia que parece simples demais, mas que na verdade desafia tudo o que se pensa sobre crescimento e eficiência. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Lá em 1997, o próprio Jeff Bezos definiu a base de tudo. A fórmula do sucesso parecia bem direta: contratar as melhores pessoas possíveis e ter uma obsessão total pelos clientes. E por um bom tempo, isso funcionou muito bem. Só que aí, a Amazon começou a crescer, e crescer muito. E aquela fórmula tão simples começou a não dar mais conta. Ela começou a ruir sob o peso do próprio sucesso. A agilidade, que era a marca registrada da empresa, começou a sumir, e no lugar dela apareceram a lentidão e a ineficiência. E foi aí que a Amazon se viu diante de um dilema gigantesco. Como é que se mantém a agilidade de uma startup? Aquela famosa mentalidade do dia 1, enquanto a empresa se transforma num gigante global. A grande questão era: como escalar a inovação sem escalar junto à burocracia e à complexidade? O problema é que a estrutura inicial da Amazon, que antes era o que dava velocidade, tinha se tornado um grande gargalo. Cada decisão, cada nova funcionalidade ficava presa numa teia de dependências que só atrasava a inovação. Para resolver esse problemão, a Amazon não criou um novo processo super complexo, nem uma burocracia cheia de níveis. Pelo contrário, a solução foi uma regra que se tornou lendária, justamente por ser simples. E essa foi a solução, a regra das 2 pizzas. A ideia apresentada por Jeff Bezos era inacreditavelmente direta. Nenhuma equipe deve ser tão grande que 2 pizzas não sejam suficientes para alimentar todo mundo. Na prática, isso quer dizer menos de 10 pessoas. O objetivo era claro: diminuir ao máximo as linhas de comunicação e cortar a burocracia pela raiz. Olhando assim de primeira, parece simples demais para resolver um problema dessa magnitude, não é? Mas a verdade é que essa regra da pizza era só a ponta do iceberg. Era só a parte visível de uma filosofia de operação muito, mas muito mais profunda. Porque, no fundo, a regra nunca foi sobre o tamanho da equipe ou a quantidade de pizza. O verdadeiro objetivo era algo muito mais fundamental. Era cultivar autonomia, responsabilidade e independência em cada pequena unidade da empresa. E aqui está o ponto-chave. Cada equipe de 2 pizzas tem um foco único, quase obsessivo. Elas não ficam resolvendo problemas de vários serviços ao mesmo tempo. Não, elas são donas de uma coisa, e só uma. Isso cria uma conexão muito profunda com aquele serviço e com os clientes daquele serviço. E essa estrutura toda se apoia em 4 princípios geniais. O primeiro, foco único, como a gente falou. O segundo, propriedade total. A equipe é dona do ciclo de vida inteiro, do começo ao fim, sem nunca passar a bola para frente. Terceiro, recursos inclusivos, ou seja, todas as habilidades necessárias já estão dentro da própria equipe. E o quarto, que é talvez o mais revolucionário de todos, mitose. Quando o serviço cresce, a equipe não incha, ela se divide igual uma célula e cria uma nova equipe totalmente autônoma. Isso muda completamente o papel da liderança, sabe? Em vez de criar pedágios que só servem para atrasar o progresso com um monte de aprovações, a liderança passa a fornecer guarda-raios, ou seja, mecanismos que permitem que as equipes corram rápido, de forma independente, mas claro, dentro de limites seguros. E agora a gente entra na parte em que essa regra tão simples revela sua genialidade científica, porque ela está diretamente conectada a limites fundamentais da matemática e do cérebro humano. A resposta para isso não está em nenhuma teoria de gestão, mas sim na matemática pura da comunicação. Existe um problema matemático invisível que vai silenciosamente sabotando a eficácia de equipes grandes. Pensa o seguinte:
cada pessoa que entra numa equipe aumenta drasticamente a sobrecarga de comunicação para manter todo mundo alinhado. E esse crescimento não é linear, 1 por 1. Ele é exponencial. A matemática aqui, ela é implacável. E olha só como a complexidade dispara. Uma equipe de só 10 pessoas já tem 45 linhas de comunicação para gerenciar. 45. Agora, se a gente pular para 50 pessoas, esse número explode. Vai para impressionantes 1.225 canais. É humanamente impossível manter o alinhamento e agilidade com tanto ruído assim. E essa realidade matemática fica ainda pior por causa dos nossos próprios limites. O efeito Ringelmann, por exemplo, mostra que quanto maior o grupo, menor o esforço que cada pessoa faz individualmente. A neurociência também confirma. A nossa memória de trabalho é super limitada, não consegue gerenciar tantas interações. Estudo após estudo, de Harvard ao MIT, chega no mesmo número mágico. Equipes de 4 a 8 pessoas entregam os melhores resultados. E isso não é nenhuma novidade, viu? A lei de Brooks, um princípio clássico da engenharia de software lá de 1975, já avisava: colocar mais gente num projeto que já está atrasado só vai fazer ele atrasar ainda mais, justamente por causa dessa sobrecarga de comunicação. Entender essa ciência toda revela uma coisa muito séria. Errar na estrutura da equipe não é só ineficiente. Tem custos ocultos gigantescos que podem minar uma organização inteira por dentro. Para ter uma ideia, o custo de substituir um único funcionário pode chegar a 200% do salário anual dele. E esse custo é inflado pelo esgotamento, pelo burnout, causado por estruturas de equipe que simplesmente não funcionam. E esses custos não são só financeiros, não. Eles se espalham como uma onda por toda a organização. A produtividade de quem está desengajado cai drasticamente. O moral da equipe vai lá para baixo quando os bons profissionais se sentem sobrecarregados e o motor da inovação começa a engasgar, corroendo a empresa de dentro para fora. Então, o grande ponto aqui é o seguinte: a regra das 2 pizzas não é um mandato rígido sobre ter X ou Y pessoas. É, na verdade, um modelo mental poderoso para desenhar organizações que respeitem os limites cognitivos humanos em vez de lutar contra eles. E isso nos deixa com a pergunta final para reflexão. Porque os sistemas mais eficazes, aqueles que realmente inovam e duram, são sempre os que trabalham a favor da natureza humana e nunca contra ela.